a gente vai falar da melhor forma possível, qual que é a melhor maneira possível de colocar sua ideia em prática, colocar sua ideia no jogo, para entender se ela faz sentido ou não, ok? A inspiração do vídeo de hoje foi o livro Startup Enxuta, tá? É um livro incrível, recomendo muito a leitura do livro, principalmente para entender qual que são as melhores práticas para que você tire uma ideia e você coloque em prática e valide ela, ok? A gente pode tirar ensinamento disso para muitas áreas da nossa vida. Eu vou falar aqui especificamente hoje para negócios, tá? Mas você pode tirar ideias, insights para outras áreas não totalmente relacionadas ao negócio. Ok? Você pode, inclusive, utilizar essa ideia para entender se faz sentido você vender algum produto, vender algum serviço para uma pessoa, exatamente. Não só isso, você pode utilizar desta ideia para convencer a sua mulher a fazer uma viagem extraordinária com uma pergunta. Então você vai entender como que você utiliza dessas boas práticas para colocar no seu dia a dia, ok? Então, bora, sem mais enrolação. O livro Startup Enxuta basicamente traz um ensinamento de grandes organizações, principalmente multinacionais, de qual foi a melhor maneira de inovar, ou seja, eu tenho uma ideia nova e eu preciso com que essa ideia seja colocada em prática. Qual que é a melhor maneira de executá-la com o menor esforço possível, ou seja, como que eu executo uma ideia com a menor quantidade possível de profissionais, de pessoas envolvidas, de horas envolvidas e entendo se faz sentido intensificar o esforço ou não, né? É natural que quando a gente tem uma ideia extraordinária, pode ser no trabalho, pode ser na execução de um negócio, seja lá o que for, a gente tem a ideia, tem um insight e já vai para a ação. Muitas vezes investindo horas do nosso tempo, muitas vezes dedicando horas de planejamento e principalmente investindo muito dinheiro numa ideia que ainda não foi validada. O que, por sua vez, depois de dedicar horas, depois de você investir um dinheiro razoável, é natural que se crie uma expectativa na nossa mente em gerar um bom resultado. Infelizmente, na maioria dos casos, quando essa ideia não foi validada, você pode se frustrar, ok? O que, uma vez que você se frustra, infelizmente, dificilmente você vai colocar em prática novas ideias, porque você cria uma memória negativa. E toda vez que você pensar em algo diferente, a primeira coisa que você vai ter na sua mente é aquela frustração de ter tentado colocar uma ideia e infelizmente não ter dado certo. Nós já vimos muito aqui no canal que para que a gente vá alcançando novos objetivos na vida, a gente precisa ter gestão das emoções e precisa vender uma ideia, certo? Mas para que você consiga vender alguma coisa para alguém, você primeiro precisa validar se aquilo faz sentido ou não para a pessoa na qual você vai oferecer aquele serviço ou oferecer aquela ideia, tá? Eu vou utilizar na analogia, como eu sempre utilizo, de você com seu esposo, com a sua esposa dentro de casa e você acorda inspirado do dia anterior, onde você viu um filme e a mulher viaja para Madrid, né? A mulher viaja para Madrid, você vê aquela linda viagem, você fica inspirado. Acorda de manhã querendo fazer aquela viagem, todo emocionado. Mas, para que você realize a viagem, muitas vezes o seu marido ou sua mulher precisa aprovar a ideia. Agora, como que você vai saber se faz sentido investir tempo em fazer um planejamento, em buscar preço da passagem, se antes mesmo você não sabe se sua mulher ou seu marido vai aprovar a ideia? Então, você pode fazer um processo de validação. Tá? Eu estou utilizando aqui como exemplo dentro de casa um casal, mas o mesmo é válido. Você com o seu trabalho, com o seu chefe, putz, eu estou pensando aqui em trocar o RP da empresa por YWO motivo. Uma única pergunta talvez valide a ideia se faz sentido ou não para o momento da empresa, faz sentido ou não para o seu chefe fazer a troca e ter todo o investimento necessário para então tomar a decisão, tá? Agora, você está se perguntando, ok, Eric, ok, como é que eu faria para validar a ideia com minha esposa se faz sentido ou não fazer a viagem? Primeiro, quando você vai validar a ideia, você tem que ter em mente o momento daquela pessoa. É muito mais fácil uma pessoa aprovar se ela estiver com um bom estado emocional.
Tá? Tem um livro, se eu não estou enganado é o livro Rápido e Devagar, ele fala sobre um estudo em relação a alguns juízes que, em determinados horários da manhã e da tarde, os índices de julgamento tinham como maior sucesso, ou seja, índice de julgamento onde a pessoa era livrada da pena, ou seja, ela não era condenada, em determinados horários do dia. Então, quando o juiz ele iniciava o dia dele, ele tinha acabado de tomar o café da manhã, estava de bom humor, não estava com fome e não tinha nada de errado no dia dele, estava de bom humor, o índice de aprovação aumentava em muitos por cento.